Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 66. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 18 minutos da manhã de sexta-feira, 7 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza aqui que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos no ambiente de negócios, na dinâmica de investimentos internacional. Aliás, esse é o Petit Invest, que traz algumas reflexões e análises dessa temática. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para essa manhã de sexta-feira, né? O nosso tradicionalíssimo episódio aqui do Petit Invest, né? Episódio 66. E, Daniel Souza, esse episódio é um oferecimento da Insider Store. Importante lembrar, Daniel, que a gente está agora no mês de março, no mês do consumidor, e aí utilizando o link que está na descrição desse episódio, com o cupom, ali você não precisa nem se preocupar com o cupom, né? Clicando o link que está na descrição desse episódio, já vai com desconto. Esse desconto oferece 15% off, 15% de desconto em todo o site. E o que é legal, Daniel, é que, pensando aqui em finanças, né, Daniel Souza? Então, há maneiras aí que você tem de economizar, de fazer o seu dinheiro render melhor. Você pode comprar roupas de qualidade que duram mais, e o seu desconto ele pode chegar a 35% utilizando descontos que já estão no site. Então você soma aí o desconto do cupom com os descontos que já estão no site, até 35% off. Isso traz descontos, Daniel, no longo prazo, e é sobre o longo prazo que a gente quer falar aqui hoje. A gente tem falado no Petit Jornal, Daniel, todos os dias, sobre as medidas de Donald Trump. Donald Trump ele diz que vai colocar tarifa, aí volta atrás. Aí diz que vai ter tarifa daqui a um mês, aí daqui a pouco volta atrás e diz que vai dar mais um tempo, aí diz que vai ser agora, que vai ser daqui a pouco, que vai ser daqui a 15 dias, daqui a 10 minutos. E a gente fica meio que nesse ping-pong, né, Daniel, que faz parte do jogo político dele. A gente consegue entender a racionalidade, ele mantém a atenção o tempo todo e garante, portanto, que todo mundo esteja olhando para as medidas dele. O nosso objetivo aqui hoje é ir um pouco mais à frente. Ou seja, eu queria pensar com você, Daniel, quais são os impactos que você enxerga para essas medidas de Donald Trump no curto prazo e no longo prazo. Levando em consideração, Daniel, que ele vai implementar as medidas que ele está prometendo. Claro, pode chegar daqui a 2 semanas e nada disso acontecer. Pode terminar o ano de 2025 e ele não ter feito grandes coisas com relação a tarifas. Mas se ele implementar tudo aquilo que ele está prometendo, o que você vê como impacto para a economia dos Estados Unidos e global também, no curto prazo e no longo prazo? Daniel, me conta. Tanguy, se a gente pensa no curto prazo e focando especificamente nos Estados Unidos, a tendência é que haja uma inflação mais alta. Claro, os bens de consumo e os insumos industriais acabam entrando mais caros nos Estados Unidos, e isso invariavelmente é repassado por preço. Ao contrário do que o Trump gosta de dizer, a tarifa é paga pelo consumidor doméstico, ela não é paga de forma mágica pelo exportador ou por qualquer outro agente desse processo. Um outro impacto é uma certa reação negativa nos mercados financeiros. Isso a gente também já tem observado. Quer dizer, você acaba tendo queda no valor das ações de diversas empresas, porque essas empresas perdem potencial de lucratividade, de negócios, de produção, em função de um mercado mais restrito. A gente também pode pensar em retaliação comercial. Claro, muitos países tendem a retaliar os Estados Unidos já no curto prazo, colocando tarifas também sobre os produtos americanos e levando a um processo de fechamento. Os setores protegidos tendem a se fortalecer temporariamente, quer dizer, não estão sujeitos à competição internacional e, consequentemente, podem ganhar espaço dentro do mercado americano. E um outro efeito é uma tendência de valorização do dólar, que diminui a competitividade da própria economia americana. Valorização do dólar na medida em que você passa a ter uma maior pressão inflacionária, o Fed tem que praticar juros mais altos para conter essa pressão inflacionária do que praticaria se ela não acontecesse, e, consequentemente, você acaba tendo aí o dólar mais forte, porque juros mais altos valorizam a moeda que está praticando juros mais altos. Se a gente pensa no horizonte um pouco mais longo, nós temos uma tendência a uma certa desaceleração do crescimento americano, porque a economia americana perde eficiência e perde competitividade.
a economia americana também perde capacidade inovativa. E é interessante esse ponto porque o Biden, por exemplo, ele restringia o acesso ao mercado americano para produtos chineses. Mas você mantinha ali os mercados relativamente abertos para os japoneses, para os europeus, para os canadenses, para os aliados americanos. E aí você tem trocas, você acaba tendo integração, intercâmbio, ideias surgem. É importante sempre destacar que no mundo globalizado, a ideia não é integralmente desenvolvida num país. Não é normal isso. Você desenvolve um pedaço da ideia num país, um pedaço da ideia em outro país. Se você quiser restringir um pouco, não quero me relacionar com a China, ok, vai diminuir um pouco a inovação, mas não vai diminuir tanto quanto diminuirá se você restringir o mercado americano aos alemães, aos canadenses, aos japoneses, aos sul-coreanos. Aí a coisa começa realmente a gerar efeitos mais sérios em termos da sua capacidade inovativa. A tendência também, em termos globais, acaba sendo uma fragmentação do comércio global e com o fortalecimento de acordos regionais sem os americanos. Então, há um estímulo para que todo mundo busque novas parcerias comerciais, novas correntes de comércio apartada dos Estados Unidos. Isso me parece que fragiliza a posição americana no longo prazo em termos internacionais. Há também uma tendência realmente de diminuição da própria influência econômica dos Estados Unidos globalmente, porque os Estados Unidos, ao não serem tão relevantes do ponto de vista comercial, Tanguy, perdem capacidade de influenciar. Tanguy, você quer sempre agradar o cliente. Se você tem enormes superávites comerciais com os americanos, você não vai brigar com os americanos. Agora, se você já não tem mais os mesmos superávites, você pode seguir um caminho mais independente. Pois é, e isso traz um impacto político importante também, né? Que, claro, influencia de volta a economia, que é o fato de que, com o passar do tempo, os Estados Unidos eles podem deixar de ser considerados imprescindíveis. É claro que a gente não está falando sobre um processo, mais uma vez, aqui o nosso exercício é pensar no longo prazo. Pode ser que o governo Trump ele dure esses 4 anos e depois você não tenha uma manutenção dessa política? Pode. E aí, ok, vai ter sido um período ali e a coisa ela pode voltar. Ainda há uma memória dos Estados Unidos como um país considerado pelos seus aliados como um país confiável, como um país que tem recursos para ajudar os outros países também, comercialmente, economicamente, como um país que é importante você ter do seu lado. No entanto, se houver uma ideia de que essa política ela vai durar muito mais tempo, né? Se Trump fizer o seu sucessor, né? Se você tiver uma manutenção dessa política durante mais tempo, você começa a ter uma certa ideia dos outros países, mesmo os que são aliados dos Estados Unidos hoje, de que não vale a pena ficar esperando os Estados Unidos, contando com os Estados Unidos, investindo numa relação com os Estados Unidos. E num primeiro momento isso pode trazer problemas, né? Isso vai trazer um crescimento menor, você vai ter, a gente falou sobre isso no bate-papo de ontem, né? No bate-papo 809. Você vai ter países europeus, por exemplo, tendo que investir mais em defesa. Porque, poxa, eu não posso mais contar com os Estados Unidos via OTAN, eu vou ter que investir na minha própria defesa. É claro que isso é menos dinheiro indo para outras áreas produtivas. Daqui a algum tempo, no entanto, né, você entra um certo patamar de estabilidade. Você estabiliza isso, você normaliza que, olha, é isso mesmo, né? A gente vai ter que investir mais em armamentos, a economia vai crescer menos, mas vai crescer sem os Estados Unidos. E lá na frente é possível que você tenha um governo americano que abre os braços e fala assim, estou pronto para voltar. Estou pronto, eu vou voltar a me integrar com vocês, eu vou voltar a me relacionar com vocês. Só que o eleitorado que votou no Trump continua nos Estados Unidos. E a pergunta que vai se fazer é, como é que eu vou saber se daqui a 4 anos, se daqui a 8 anos, se daqui a sei lá quando, não aparece um novo político que faz as mesmas promessas, as mesmas políticas, e a gente passa por uma nova ruptura. Então me parece, Daniel, que no longo prazo, de novo, havendo a manutenção dessa política do Trump, a gente pode ter também os Estados Unidos perdendo relevância politicamente. Continuam sendo a maior economia, isso não vai mudar tão cedo, mas politicamente pode perder muita relevância, isso tem consequências econômicas também. Tem consequências econômicas e quando a gente olha para esse cenário, existe aí, claro, a tentativa de construção de um projeto perene por parte dos trumpistas, ou seja, nós vamos manter essa lógica por décadas e, consequentemente, vamos lograr êxito mais na frente. E claro que, em algum grau, eles olham para isso e pensam, se essas consequências vierem, paciência, quer dizer, eu estou muito mais focado em desenvolver os Estados Unidos, em gerar empregos dentro dos Estados Unidos, e se para isso houver algum tipo de sacrifício em termos de nossa posição internacional, não vejo maiores problemas.
E também existe uma certa aposta por parte dos trumpistas de que os Estados Unidos é tão grande, de que os Estados Unidos é tão imenso, é tão poderoso do ponto de vista militar, que ele não precisa de fazer concessões para ninguém. Agora, Tanguy, não sei a tua avaliação, mas eu acho que não é exatamente assim, né? Se você não fizer concessões ou se você não tiver uma estratégia de aproximação, a tendência é de um certo esvaziamento americano no longo prazo. Sim, sim. Na verdade, grande parte da pujança americana se dá exatamente por ter parceiros muito pujantes também, né? Isso acaba fortalecendo a sua própria posição. Você consegue vender para parceiros pujantes, você consegue importar, inclusive, tecnologia de parceiros pujantes. Isso acaba contribuindo muito para a posição econômica dos Estados Unidos também. Agora, Daniel, outro ponto que eu queria ver com você, você já mais ou menos mencionou isso, mas eu queria que a gente olhasse para isso com um pouco mais de atenção, diz respeito ao crescimento econômico norte-americano, né? Como é que você vê o crescimento da economia dos Estados Unidos para os próximos anos, tendo em vista as medidas? Eu vou te dar a minha hipótese, eu queria saber se você confirma. É possível que os Estados Unidos tenham um crescimento maior no curto prazo, né? Afinal de contas, você vai favorecer produtores domésticos, né? Isso vai acabar gerando, portanto, um impacto positivo para a economia dos Estados Unidos no curto prazo. Mas no longo prazo isso pode trazer problemas por conta de todos os elementos que você citou, de dificuldade de inovação, de mercados mais restritos, né, junto a outros países, uma certa perda de relevância. Em termos de crescimento econômico, é por aí que você vê ou você tem alguma outra perspectiva? Não, é exatamente por aí. Quer dizer, no curto prazo você tem a possibilidade de um estímulo ao crescimento por conta dessas barreiras que estão sendo colocadas, aí você reduz o déficit comercial, você tem um estímulo à utilização da capacidade instalada no país, né, a capacidade que já está ali disponível. Isso pode gerar um buzz ali no crescimento. Agora, em um horizonte de longo prazo, eu não vejo muito como isso se pode se sustentar. Afinal, as parcerias econômicas dos Estados Unidos sempre foram importantes para os Estados Unidos também, não só do ponto de vista da questão do comércio, mas também do ponto de vista inovativo e dos impactos sobre produtividade. Em um horizonte de longo prazo, me parece que não é a estratégia mais adequada. Pode ser também, Tanguy, a gente nunca sabe o que o Trump pensa, pode ser que ele queira apenas esse crescimento de curto prazo, e aí no longo prazo ele acaba voltando atrás, ele acaba buscando algum outro tipo de mecanismo, justamente para evitar consequências mais dramáticas, caso ele permaneça no poder, o grupo político dele permaneça no poder. Agora, é uma aposta de muito alto risco, é uma aposta que me parece muito centrada no poder do Trump, quer dizer, isso é uma leitura minha, quer dizer, ele está muito mais preocupado com o legado dele, com a imagem dele, com o impacto dele na história americana, do que efetivamente se isso vai ser positivo ou não para os Estados Unidos em um horizonte mais longo. Agora, você observa centros de pesquisa, você observa universidades que começam a ficar preocupadas, claro, porque receber pessoas e estar integrado e ter intercâmbio é uma forma de impulsionar a inovação. Com o Brexit aconteceu algo semelhante, as universidades inglesas reclamando horrores, dizendo, pelo amor de Deus, não façam isso, como é que a gente vai continuar inovando na mesma velocidade se vocês restringem a integração e o intercâmbio que a gente pode ter com pessoas de outras partes do mundo? Então, em um horizonte de longo prazo, me parece um problema. O Trump o tempo todo emula o McKinley, né? Diz, porque o McKinley, William McKinley, o presidente americano, colocou barreiras alfandegárias, a indústria americana se impulsionou de maneira muito significativa. Só que existem duas diferenças muito importantes entre 2025 e 1898, 1899 e tal. Naquela altura, você não tinha uma economia tão integrada. Hoje, partes do processo produtivo, partes da inovação acontecem em diferentes países. Quer dizer, você estar integrado é importante para que você se mantenha competitivo. No passado não era, no passado era diferente. Além disso, o setor industrial no passado empregava muito, hoje não emprega tanto. E consequentemente, o impacto sobre a vida das pessoas e a geração de empregos tende a ser menor do que era lá atrás. Não necessariamente uma estratégia que deu certo no passado dará certo no presente ou dará certo da mesma forma no presente. Aliás, muito provavelmente não dará quando as condições mudaram, né? Perfeito. Daniel Souza, esse foi o Petit Invest número 66, né? Essa discussão que a gente faz aqui mais focada em questões econômicas, macroeconômicas, né? Que pode trazer um impacto também para investimentos, né? A gente sempre aqui tentando pensar no longo prazo. Aliás, falou em longo prazo, Daniel, a gente recomenda aqui a Insider Store, nossa parceira, nesse episódio de hoje.
a garantia que você tem de que você vai comprar uma camisa, Daniel, uma camisa tecnológica, que nem essa Tech T-shirt que a gente está usando aqui no momento dessa gravação, e ela não vai ficar arruinada e virar pano de chão daqui a 6 meses, né? Garantir que você vai poder utilizar essa camisa, ela vai continuar bonita, com as cores preservadas durante mais tempo. Link na descrição desse episódio. Com o link do Petit Jornal você ganha 15% de desconto, aliás, somando com os descontos do site, pode chegar a 35%, principalmente nesse mês do consumidor, que é agora o mês de março. Daniel Souza, segunda-feira estamos de volta com mais um bate-papo. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.